Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Rei, aquele que é a razão da nossa vida e a esperança na nossa morte. É em nome dele que eu uso saldo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, dando continuidade à nossa exposição nessa carta. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 2, Colossenses. Chegamos no capítulo 2, agora o versículo 8 a 15. Colossenses, capítulo 2, de 8 a 15. A palavra de Deus nos diz, vamos ler com atenção: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos ou pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a iluminação do Espírito. Senhor, nós, como teu povo, nos colocamos na tua presença nessa manhã e pedimos a graça, a instrumentalidade, a direção do teu Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos entender a tua palavra com profundidade, mas nos ajuda, Senhor, a viver essas verdades que dominicalmente nós temos ouvido. Tem misericórdia da nossa vida, para não sermos ouvintes negligentes da palavra, mas operosos praticantes. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Por que doutrina? Que tal um evangelho simplesmente sensorial, emocional? Por que pensar em verdades fixas, objetivas, doutrinárias? Hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, um grande perigo, que é nada mais, nada menos do que um evangelho sem Cristo, um evangelho sem doutrinas profundas, sem proposições teológicas profundas que dirigem a nossa prática, que definam se uma experiência é verdadeira ou não. Não são as nossas experiências que definem o que é certo ou errado, mas Deus, em sua palavra, é o que vai definir o que é certo e errado. A doutrina molda, explica, direciona a verdadeira experiência. E Paulo aqui está lidando, aqui na igreja de Colossos, com falsos mestres que estão introduzindo doutrinas terríveis. E todo falso evangelho, ele pode ter diferentes roupagens, mas ele sempre tem a mesma essência, que é uma forma de se chegar a Deus sem Cristo, ou Cristo e mais alguma coisa. Sempre quando existe alguma outra coisa junto a Cristo, quer sejam as obras humanas, quer sejam anjos, quer sejam outros mediadores, você sempre está colocando Cristo e mais alguma coisa. Esse era o problema que a igreja de Colossos estava enfrentando. Era um evangelho ascético, sensorial, emocional,
que colocava Cristo em um ranking igual ou menor do que outros seres. E é isso que Paulo está combatendo aqui e que nós sempre devemos combater. Esse evangelho que não enfatiza a supremacia, a excelência da pessoa bendita de Cristo. Olhando aqui para o texto, nós vemos que Paulo ele vai retomar a sua advertência contra o falso ensino. Ele já havia alertado a respeito desse falso ensino nos capítulos anteriores. Paulo já adverte os colossenses sobre o perigo do falso ensino. Ele também já havia feito uma gloriosa exposição aqui no capítulo 1, do versículo 13, e sobretudo do versículo 15 ao versículo 23, essa exposição sobre a pessoa de Cristo, mostrando que Cristo é incomparável, mostrando Cristo como sendo a fonte de toda a criação, de todo o universo, dessa primeira criação, mas também como a fonte dessa nova criação que é a igreja. Ele também já havia explicado aqui aos colossenses que todo o mistério de Deus, tudo aquilo que estava oculto dos planos de Deus, agora finalmente é revelado em Cristo. Ou seja, Cristo, ele é o único meio, de fato, para alguém chegar à presença de Deus. E os colossenses, então, estavam colocando outras formas, outros meios para se chegar até a presença de Deus. E é por isso, então, que agora, no versículo 8 em diante, ele vai chegar a um momento da epístola que é o que nós chamamos, ou era chamado em retórica, e Paulo com certeza tinha esse treinamento, de refutatio, ou a refutação. Paulo, então, ele quer refutar essa falsa doutrina. E essa refutação, ela é composta aqui em 3 grandes advertências que Paulo vai fazer. A primeira é essa, do versículo 8 a 15, é a primeira advertência que ele vai fazer, que nós vamos analisar hoje. A segunda está no versículo 16 e 17, e a terceira, 18 a 19. Ele então faz 3 advertências, usando geralmente uma forma profundamente imperativa, exortativa, sobre o perigo dessa falsa doutrina. Então aqui nós temos, do versículo 8 a 15, a primeira exortação do apóstolo Paulo, a primeira advertência sobre o perigo dessa heresia que os colossenses estavam enfrentando. E, obviamente, que heresia é essa? Nós vamos falar um pouco a respeito dessa heresia. Há muitos debates sobre como era essa heresia que Paulo está combatendo aqui. Das minhas contas, nos meus estudos, há pelo menos 45 teses ou ideias do que seria essa heresia. Então, obviamente, os próprios estudiosos debatem, mas por aquilo que Paulo fala aqui, nós podemos, pelo menos, reconstruir um pouco o que era essa heresia que Paulo está combatendo aqui. Então, aqui nós temos essa primeira advertência. Agora, olhando para o texto, nós vamos ver que esse texto tem 4 movimentos bem claros. Primeiro, o imperativo, cuidado, que ninguém vos engane, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Aqui nós temos esse alerta de Paulo, cuidado. Depois nós temos ainda, no versículo 2, no final do versículo 8, aliás, a identificação desses falsos mestres. Paulo então vai identificar algumas coisas desses falsos mestres, no final do versículo 8. No versículo 9, ele vai apresentar o evangelho da plena divindade de Cristo. Ele vai focar no versículo 9 sobre o cerne do evangelho, que é o fato de que Deus se fez carne em Cristo. Esse é o cerne. Cristo é incomparável. Uma das coisas que nós vamos ver dessa heresia é que eles estavam adorando anjos. E Paulo vai mostrar que Cristo é incomparável. Ele é o próprio Deus. Ele não pode ser comparado com nenhum outro ser criado, porque ele não foi criado. Ele é o Criador. Tudo foi feito por meio dele para ele. Então, versículo 10, ele apresenta o evangelho da plena divindade de Cristo. E no versículo 10 até o versículo 15, ele vai mostrar como é que nós participamos desse evangelho, como é que Jesus nos incluiu nesse evangelho, nesse verdadeiro evangelho. Então, o argumento de Paulo, ele tem esses 4 movimentos: o alerta, a identificação preliminar desses falsos mestres, a apresentação desse evangelho da plena divindade de Cristo,
E do versículo 10 a 15, como é que nós participamos desse evangelho através da nossa união com Cristo. Bastante lógica a sessão. Então, qual é a ideia central aqui do texto? Será o tema do sermão também essa manhã. Esse texto nos fala, o Paulo está fazendo aqui, uma advertência contra o falso ensino à luz da supremacia de Jesus Cristo. Todo falso ensino, todo falso evangelho, ele é essencialmente um ataque à pessoa bendita de Cristo, à supremacia do evangelho. Toda falsa doutrina, todo evangelho errado é um ataque à suficiência de Cristo, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. Então aqui essa é a ideia, uma advertência contra o falso ensino à luz da supremacia de Jesus Cristo. E há 4 ideias, como eu expliquei, um alerta contra o falso evangelho, no versículo 8, a parte a identificação dos falsos mestres. Paulo vai usar 3 palavras gregas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não conforme Cristo. Ele então vai usar vai fazer uma identificação preliminar dos falsos mestres. Terceiro, a apresentação do evangelho da plena divindade de Cristo, no versículo 9. E por último, a participação dos crentes em Cristo, no versículo 10 ao versículo 15. Então são essas 4 ideias. Agora vamos olhar o texto verso por verso. Acompanhe atentamente, seja um crente bereano. Quando Paulo chega ali em Beré e começa a pregar, tudo que Paulo falava, eles estavam conferindo, olhando as Escrituras, para saber se era aquilo de fato que a palavra dizia. Então vamos lá. Então, Paulo começa então a sua advertência com essa palavra, cuidado. Ou tenham cuidado, literalmente a palavra grega aqui é o verbo ver. Está em uma forma imperativa presente, indicando essa ideia de algo contínuo. Literalmente, uma tradução talvez mais literal seria: preste atenção. Cuidado. Preste atenção para que vocês não venham a ser enredados. De fato, esse era o grande problema, é que às vezes nós e os colossenses estavam desatentos com essas ideias, com essas heresias, que aos poucos começavam a entrar ali na igreja. Então Paulo começa dizendo: olha, cuidado, cuidado. Cuidado com o quê? Ele vai agora explicar que ninguém vos venha a enredar. Essa palavra enredar, essa é a tradução que tem na NVI, aliás, que tem na ARA. A NVI, quem tem a versão da Bíblia NVI, a tradução é: para que ninguém vos escravize. E essa palavra que Paulo usa é uma palavra muito interessante, uma palavra silegogeu, que literalmente é a ideia de levar de espólio. Então, essa palavra é muito usada na época de Paulo, quando existia uma guerra entre, por exemplo, os romanos invadiam uma nação, e eles então levavam e conquistavam, obviamente venciam a batalha, eles então levavam os espólios, eles então levavam aquelas pessoas como escravos. Eles eram literalmente arrastados, por isso que a nossa versão da ARA tem enredado, mas talvez uma tradução melhor seria a ideia de ser escravizado. Alguns até acham que Paulo está fazendo um trocadilho aqui depreciativo, porque a palavra sinagogue, que é sinagoga, muitos desses hereges estavam querendo que se voltasse a alguns ensinos judaicos antigos. Então a palavra grega sinagogeu, que é sinagoga, parece muito com essa palavra, silagogeu, apenas um L por um N, mais ou menos isso. Alguns acham, nós não temos certeza, mas literalmente essa palavra significa a ideia de você assumir o controle de alguém, tornar prisioneiro, controlar. Por isso que a tradução da NVI de escravizar é mais precisa do que essa que tem na nossa versão de enredar. Obviamente, talvez a ideia de enredar era porque geralmente era uma das formas de escravizar. Você enreda e puxa. Então Paulo diz assim: cuidado para que vocês não sejam escravizados. Vocês não sejam levados cativos. Por quê? Por essas filosofias, ou por essa filosofia. E aqui Paulo vai usar a palavra que era muito conhecida na época para a filosofia, mas aqui ele não está pensando especificamente em um ramo da filosofia. Na época de Paulo, Paulo era herdeiro nesse mundo greco-romano de vários filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates. Mas Paulo não está pensando
um campo específico da filosofia. Ele está usando essa palavra para qualquer tipo de pensamento que seja contrário ao Evangelho. Ou qualquer tipo de pensamento que parece o Evangelho, mas não é o Evangelho. Então ele diz, cuidado para que vocês não sejam levados cativos, prisioneiros, enredados por essas filosofias. Agora ele está mostrando qual é a arma para o cativeiro. A arma para o cativeiro. Como é que você entra em cativeiro intelectual? Quando você é arrastado por filosofias. Ele vai dizer, por sua filosofia vãs e enganosas. Essa é a característica. A palavra vã aqui literalmente significa algo desprovido de valor intelectual, moral, vazio, sem propósito. Essa é a palavra que Paulo está ensinando aqui. Ele diz, olha, esse evangelho, isso que vocês estão aprendendo, esse evangelho desses falsos mestres, ele é vão, ele não tem propósito, ele é vazio, não tem nada. Que é diferente, como ele vai ensinar no capítulo 1, no versículo 9, sobre Cristo, quando ele vai dizer que em Cristo, no capítulo 1, ele vai falar a respeito da grandeza de Cristo. Ele diz que nele todos os tesouros da terra estão ocultos. Capítulo 2, versículo 3, aliás. Ele diz assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo. Veja que contraste. Cristo é aquele que é a revelação de Deus, então todo conhecimento verdadeiro e profundo que o homem precisa é revelado por Deus em Cristo. E agora vocês estão trocando tesouro por algo que é vazio, que não tem nada. Não tem absolutamente nada. Esse é o ponto aqui. Filosofias vãs, e a nossa versão na área tem sutilezas, mas literalmente a palavra aqui é engano na língua grega. Com filosofias vãs e enganosas. E a palavra aqui é a ideia de iludir. Eu sei que a nossa versão tem sutileza na área, mas literalmente é filosofias vãs e enganosas, que tem o objetivo de iludir, de enganar, de perverter o verdadeiro evangelho. Então Paulo diz, cuidado, porque o falso evangelho, esses falsos mestres, eles estão com essas filosofias aí, enredando vocês, levando vocês cativos. Isso não tem nada. Esse falso evangelho, ele é vazio, ele só traz o engano. Tenham cuidado com isso, preste atenção. Se Paulo faz a advertência naquele dia, imagine hoje, com a quantidade de pseudos igrejas cristãs que se dizem evangélicas. Esse alerta para nós hoje é muito mais urgente, meus irmãos. Cuidado, para que ninguém engane você. E qual é a característica desse falso evangelho? Paulo agora, no versículo 8, acompanhe comigo, ele vai usar 3 palavras na língua grega e que também em português aparece, que é a palavra conforme. Qual era o cerne dessa filosofia, desse evangelho? Ele vai dizer, primeiro ele é conforme a tradição dos homens, segundo, conforme os rudimentos do mundo e não conforme Cristo. Eu sei que tem segundo aí na sua Bíblia, mas é a mesma palavra, conforme. Paulo vai dizer assim, olha, esse falso evangelho, ele tem uma característica. Primeiro, tem a ver com a tradição dos homens. Ele não é revelado por Deus, ele é criado pela engenhosidade humana. É um evangelho feito por algo que não foi prescrito, que não foi ensinado por Jesus, por algo que não foi ensinado pelos apóstolos, por algo, e hoje, obviamente, nesse contexto ainda, eles ainda não tinham o Novo Testamento como palavra de Deus, e hoje nós temos todo o evangelho agora escrito. Então, algo que não está escrito, algo que está fora das Escrituras, isso é uma tradição humana, evangelho humano. E Jesus já havia condenado isso lá em Marcos capítulo 7, quando Jesus condena os fariseus. Uma das razões da condenação de Jesus era porque eles, juntamente com a lei, começaram a criar uma série de tradições humanas, sobretudo que tinham a ver com o culto. Eles começaram a criar coisas que não haviam sido prescritas.
Então, Marcos capítulo 7, Jesus diz exatamente isso. Ele diz assim, versículo 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Jesus já havia condenado isso. E é por isso que a reforma foi um ponto importante daquilo que nós chamamos o somente a Escritura, ou sola Escritura, somente a Escritura. É isso que você detecta a verdadeira igreja de uma falsa, que a verdadeira está sempre preocupada com as Escrituras. Mas esse evangelho, ele não foi recebido por Deus, ele foi criado pelos homens, a tradição dos homens. É possível aqui, como eu vou explicar um pouco hoje sobre como era essa heresia, é possível que isso tenha a ver com a ideia de uma falsa adoração. Esse era um problema que Jesus está dizendo, vocês em vão me adoram criando doutrinas de homens, um culto humano, um culto baseado na centralidade do homem, não em Cristo. Esse era um problema que Jesus está condenando e Paulo também vai combater aqui. Então, esse era o primeiro problema, era um evangelho que foi criado por alguém que teve uma ideia, que diz que teve uma revelação, que Deus falou a ele. E como eu sempre digo, para todo maluco tem seguidor. Tem. Alguém pode dizer uma coisa mais estrambótica, a coisa mais terrível do mundo, vai ter seguidor. Vai ter seguidor. E esse era o problema desse falso evangelho. São coisas que não são prescritas pela palavra de Deus. Regras humanas, mandamentos humanos. Sem base. E a segunda coisa, voltando lá para Colossenses, Paulo diz, e aqui eu quero que você preste atenção, porque essa outra coisa que Paulo diz aqui é bastante complicado o entendimento, assim, conforme os rudimentos do mundo. Conforme os rudimentos do mundo. E aqui se eu fosse explicar isso aqui, eu teria que passar umas 2 horas para tentar explicar essa frase aqui do apóstolo Paulo, à luz de todo o debate acadêmico hoje. Mas o que é esses rudimentos do mundo que Paulo fala aqui? Bom, a palavra que ele usa aqui, a palavra grega, stoicheion, é uma palavra que literalmente significa fundação, elemento, o componente fundamental de alguma coisa. Que seria uma tradução melhor do que rudimentos, os elementos básicos do mundo. O que é que Paulo está querendo dizer com esses elementos básicos do mundo? Ele está dizendo que essa heresia, ela estava voltada para esses elementos básicos do mundo. Paulo vai usar essa mesma expressão aí mesmo em Colossenses, capítulo 2, versículo 20, se você adiantar um pouco, 2:20, quando ele diz assim, Colossenses 2:20, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, é a mesma palavra, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, uma das características desse falso evangelho era exatamente o ascetismo, era criar regras humanas. E Paulo, então, vai nomear isso como sendo esses rudimentos, esses fundamentos do mundo. Esse texto também aparece lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 3, e Gálatas 4, 9. Vamos dar uma olhada, só para a gente ter uma ideia geral do que é que Paulo está querendo dizer com isso. Ele diz assim, assim também, Gálatas 4, 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Gálatas 4, 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, nos quais de novo quereis servir. Então, o que é esses rudimentos, esses elementos? Qual a ideia que Paulo quer trazer aqui? Bom, eu vou dar uma explicação rápida da palavra grega. Essa palavra, na língua grega, ela tem 2 significados muito básicos. O primeiro, essa palavra, rudimentos ou elementos, seria a tradução melhor, ela era usada para os componentes básicos de algo, de uma substância. Então, por exemplo, os gregos e os estoicos, eles usavam essa palavra para se referir à base do mundo, que o mundo teria sido criado através da terra, água, ar e fogo. Então, esses 4 elementos seriam os elementos básicos do mundo. Esse era o pensamento grego, Platão fala isso.
Os estoicos falavam nisso, esses elementos básicos. Então, essa palavra era muito usada nesse sentido. Era usada também, por exemplo, nos componentes básicos da instrução. O autor aos Hebreus usa essa palavra com esse significado em Hebreus 5,12, quando ele diz assim, olha, eu tenho que ensinar as coisas básicas a vocês do Evangelho. É como se fosse o beabá. Então, essa palavra é muito usada para matemática, para lógica naquela época, as coisas básicas, elementais. E os gregos muitas vezes usavam para essa ideia daquilo que constituía o mundo, o universo, esses elementos. O significado básico da palavra era esse, fundamentos. Mas a palavra também era usada, e aparece, embora esse use um pouco posterior aos evangelhos, com a ideia de poderes transcendentais que controlam os eventos neste mundo, no caso os espíritos. Então, esses espíritos, ou deuses, ou demônios, que através desses elementos, fogo, água, eles de alguma forma se conectam com esse mundo criado. Então, o significado básico é isso, que essa palavra tinha na época de Paulo. Mas qual o uso que Paulo, então, está fazendo aqui? O que é que ele quer dizer aqui? Então, há 3 ideias possíveis. Primeiro é que Paulo está falando dos elementos físicos do mundo, uma ideia que era comum, ou seja, de que essas heresias, elas tinham muito a ver com essa ideia de manipular objetos, coisas, talvez associar a água, o fogo, que era atrelada ao culto aos deuses. Então, alguns dizem, não, Paulo está usando essa palavra desses elementos como uma característica daquela heresia. Outros dizem que Paulo está se referindo aqui aos elementos espirituais. Então, Paulo aqui estaria se referindo aos rudimentos do mundo, a espíritos. Observe que uma das características dessa heresia, lá em Colossos, era a adoração de anjos. Então, de poderes, de seres espirituais. Então, alguns dizem que esses rudimentos do mundo aqui se referem a esses elementos espirituais. Qual seria a interpretação que faz sentido? Bom, eu sempre digo que às vezes o melhor é sermos simples e olharmos à luz do contexto. Quando você olha essa palavra, você vai observar que ela aparece tanto em Colossenses como em Gálatas. E nos 2 casos são heresias diferentes que estão sendo combatidas. Então parece que o ponto que Paulo está fazendo aqui é exatamente esse contraponto entre a revelação final de Deus, aquilo que Deus revela, o mistério de Deus que é revelado em Cristo, e agora nós conhecemos a verdade do Evangelho, ele vai mostrar que o Evangelho é a própria verdade, e os rudimentos fracos são essas coisas que nós aprendemos antes de conhecer a Cristo, que pode ser via lei, como ele se aplica aos Gálatas, que não haviam compreendido a profundidade de várias coisas que no Antigo Testamento cessaram com Cristo, como a filosofias, como a ideias, como a pensamentos básicos que nós tínhamos a respeito da vida. Ou seja, essa cosmovisão que nós temos, pueril, frágil, sem Cristo. Rudimentos do mundo seria isso, tudo que é pobre, fraco, humano, mundano, um pensamento, uma cosmovisão de vida sem Cristo. Esse era o ponto central. Então Paulo diz, vocês agora não podem ser enredados por esses rudimentos do mundo, pensamentos que você para isso novamente. E é por isso que ele vai dizer no versículo 8, não conforme a tradição dos homens, ou conforme os rudimentos do mundo, e não conforme Cristo, ou seja, não conforme o que vocês aprenderam de Cristo. Vocês agora aprenderam a gloriosa revelação de Deus em Cristo, da grandeza de Cristo, do acesso de Deus em Cristo, da obra de Cristo. Como é que vocês agora estão se sujeitando a esse evangelho pobre, frágil? Mas qual era o ponto central dessa heresia em Colossos? Vou falar nesse sermão e vou falar em outros também. Essa heresia era uma combinação entre o pensamento judaico e grego. Era uma heresia sincrética. E nós sabemos disso porque Paulo, inclusive, vai dizer isso no versículo 16. Ele diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então, eles, dentre uma característica dessa heresia, eles defendiam ainda
a observância daquelas leis cerimoniais, das festas judaicas, de todos aqueles sábados que estavam atrelados à lei judaica. E tem muitas igrejas que fazem isso hoje. Tem um templo lá de Jerusalém, uma réplica. Tem o culto do tabernáculo. Está lá as criancinhas carregando a arca, entrando dentro da igreja. Veja, tudo isso, Paulo diz, isso é sombra. E isso cessou em Cristo. Então, essa heresia, com certeza, tem elementos, como anjos, tinham elementos judaicos, aliás. E esse era um problema sério. Mas essa heresia, ela também tinha elementos gregos. Ela tinha elementos gregos. E uma das formas de sabermos isso está nesse versículo 18 aí, quando Paulo diz assim: ninguém se faça ávido com vós outros, pretextando humildade. Então, a ideia de um pretexto de humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem algum motivo, na sua mente carnal. Essa frase, baseando-se em visões, alguns arqueólogos descobriram essa frase, tem um verbo chamado embateuon. Então, pelo menos em uma cidade grega, eles descobriram exatamente essa palavra. Essa palavra significa entrada. Então, naqueles cultos de mistérios gregos, uma das partes importantes era você ir até um oráculo. A gente vê muito isso naqueles filmes de mitologia, né? Os oráculos. Então você ia até um oráculo, existia uma gruta, onde você tinha a entrada para você consultar o oráculo, e você tinha uma entrada mais profunda, onde você ia ter uma experiência sensorial com aquele oráculo, que ia revelar a você a vontade dos deuses. Então, essa é o que seria a ideia de entrar no santuário mais interno, ter uma experiência mais profunda. Então, eles estavam fazendo esse misto aí de elementos judaicos e elementos gregos. Era uma mistura. E aí, qual era o cerne dessa falsa doutrina? Bom, o cerne dessa falsa doutrina, além de adoração de anjos, era uma experiência de culto, e esse era o ponto aqui dessa heresia, sem Cristo. Então você ia e tinha uma experiência através desses anjos, através de rigor ascético, de obediências a uma série essa ideia de obedecer a festa, lua nova, tem a ver com a reprodução de culto. Então toda a ideia tinha a ver com o templo. Como é que eu experimento a presença de Deus? Através, como era no Antigo Testamento, dessas festas, unindo tudo isso a essa experiência greco-romana, de uma entrada, de uma experiência com Deus. Experimentar a presença de Deus em Cristo, uma experiência sensorial, uma visão celestial, visionária, unida a um legalismo de leis dietéticas, coisas que você não podia comer, festas judaicas. Você estava entrando em uma experiência com Deus. Paulo vai nos ajudar a entender mais isso, se você ler o versículo 23, quando ele diz assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Esse culto de si mesmo, essa palavra, a única palavra no grego, é o culto ou adoração criado pelo próprio homem. Então eles criaram uma forma própria de adorar a Deus, não prescrita por Deus, unida a rigor ascético, unida a tudo isso. Era essa experiência mística, sensorial, que era comum naqueles cultos de mistérios, e agora que eles unem tudo no pacote só, pegaram as concepções judaicas, greco-romanas, botaram tudo dentro do liquidificador, bateram, e saiu isso aqui. E Paulo percebe, é por isso que Paulo vai enfatizar muito a ideia de Cristo como sendo o templo de Deus. É por isso que ele vai enfatizar no início e agora também no versículo 10. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é o próprio templo de Deus que se faz carne. E agora, para você experimentar a Deus, você experimenta Deus na sua união com Cristo. Cristo é a única forma de alguém chegar
a Deus, porque Cristo é o próprio templo que se fez carne, e nós agora somos unidos a Cristo, então somos templos de Deus. Nós não precisamos mais dessas coisas que são sombras. Não se chega a Deus através de ascetismo, de rigor físico. Não é assim que se tem uma experiência verdadeira com Deus. Observe que todo falso evangelho, todo falso movimento tem muito isso, né, de rigor ascético, de quebrar você, de fazer alguma coisa para que você esteja propício à emoção. Isso não é novo, irmãos, isso está aqui. Isso não serve para nada. É uma experiência passageira que não vai durar muito. O verdadeiro evangelho não é isso. E aqui Paulo está combatendo essa heresia. Esse ascetismo, visões. E é por isso que agora no versículo 10, no versículo 9, Paulo vai apresentar o evangelho da plena divindade de Cristo. Ele diz assim, porque ou porquanto nele, em Cristo, veja o versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui ele retoma o assunto que ele fala no capítulo 1, versículo 15 a 23, sobre a supremacia e a excelência de Jesus Cristo. Em Cristo habita ou mora, reside toda a plenitude, ou seja, Deus habita corporalmente de forma completa em Cristo. Cristo é incomparável. Você não pode comparar Cristo com anjos. Não existem meios humanos para se chegar até Ele. É Ele que vem até nós. Ele já é o mistério revelado de Deus. Cristo é o novo templo de Deus. Ele é o segundo Adão. A plenitude de Deus em Cristo agora ocorre. Ele é esse novo templo dos últimos dias. Nós não temos mais templos físicos. A igreja é o templo de Deus quando nós estamos reunidos. Deus habita no meio do seu povo. Cristo está no meio do seu povo. Ainda que a gente aprecie um local para adoração, mas isso aqui não é o templo. Não como era no Antigo Testamento. Porque agora Cristo, nele, corporalmente, habita toda a plenitude, essa palavra maravilhosa, toda a completude. Cristo é completamente cheio da divindade. Ele é Deus. Então, aquela experiência que eles estavam tendo, sensorial, era falsa. E o problema, quando você tem um evangelho experiencialista, é que a experiência leva as pessoas a confundirem adrenalina com adoração. Você se sente melhor, a adrenalina, a emoção. Então você acha que aquilo é o evangelho. Não é que o verdadeiro evangelho não tem emoção, mas é emoção produzida por Deus. Emoção produzida pelo Espírito em nosso coração, que muitas vezes vai nos levar a experimentar uma emoção. Mas uma emoção bíblica, correta. Esse era o problema. Ele diz assim, vocês estão indo buscar, mas você já tem a fonte que é Cristo. E é por isso que, vez por outra, surge em nossos meios essas heresias sensoriais, experiencialistas, e às vezes muitos crentes começam a ser enredados por isso. Você já tem Cristo, você já tem tudo. Você já tem a palavra de Deus. Não precisa de mais nada. Não precisa correr atrás de nada. O Evangelho é isso aqui. E agora, a partir do versículo 10, ele começa a mostrar a participação dos crentes em Cristo. Ele diz o seguinte: também nele estáis cheios ou aperfeiçoados, mas literalmente é isso. Vocês receberam, a tradução da NVI eu gosto, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, ou seja, Cristo é essa plenitude de Deus, e agora vocês, porque foram unidos a Cristo, vocês agora receberam dessa plenitude. Deus já habita em vocês. O que é que vocês querem mais? Por que buscar fora o que você já tem? Cristo já habita em vocês. Nele vocês estão cheios, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo é supremo, você não pode comparar Cristo com anjos, você não pode comparar Cristo com absolutamente nada. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele continua:
falando dos efeitos dessa obra de Cristo por nós. Nós agora fomos cheios e unidos a Cristo. Nele também fostes, como ele diz, circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele diz assim, nele vocês estão circuncidados. Mas não como aquela circuncisão no Antigo Testamento. E talvez você nunca tenha se perguntado, bom, por que Deus institui uma circuncisão? A circuncisão, ela é instituída lá por Deus, você vai encontrar em Gênesis 17, quando Deus ordena que todo homem descendente de Abraão tivesse aquilo que nós chamamos a operação de fimose, ou seja, a carne do prepúcio do seu pênis cortado. Essa era a circuncisão. E às vezes muitos crentes perguntam, mas por quê? Por que Deus faz isso? Qual a razão disso? Você talvez já tenha lido a Bíblia. Isso é uma marca pactual. Deus está querendo distinguir Israel das demais nações. Sim, mas por que não uma coisa externa que, sei lá, uma roupa que todo mundo visse, olha, aquele é um judeu, ele é diferente, mas era uma coisa interna, ninguém via. Por que Deus faz isso? Bom, tem uma razão, tudo de Deus tem uma razão. Na verdade, esse ato físico da circuncisão, que deixava uma marca no corpo masculino, simbolizava uma descontinuidade radical da sua linhagem. A circuncisão mostrava um começo de um novo povo, de uma nova identidade, que apontaria para essa circuncisão do coração, como Ezequiel diz, dessa obra que Deus faria no coração do povo. Então aquela criança, ela estava sendo circuncidada para mostrar essa ruptura com a genealogia, com o passado. Abraão agora tem essa ruptura a um novo povo, a uma nova identidade. Deus está criando um povo para ele. Isso distingue Abraão dos seus antepassados. Ele é o começo agora desse pacto glorioso, dessa terra prometida que Deus faz. E é por isso que a circuncisão ela era vital. A ação de cortar era essa ruptura, há uma separação do passado, há algo novo, há um povo, há uma identidade, há uma mudança de identidade. Essa é a marca do pacto, da aliança. Deus está dizendo, agora vocês me pertencem como povo. Mas agora na nova aliança, nós não precisamos mais circuncidar. E é isso que Paulo está ensinando, porque a marca dessa circuncisão não é mais o corte do corpo. A marca da nossa identidade é a nossa união com Cristo. É isso que ele está dizendo. Vocês foram circuncidados, que é a circuncisão de Cristo. E aqui alguns dizem que Paulo estaria se referindo à morte de Cristo, mas não faz sentido. Possivelmente ele está mostrando essa nova vida em Cristo, que é visualizada exatamente pelo batismo cristão, por essa mudança profunda que ocorre. Agora, na nova aliança, como é que vocês agora vão se submeter a essas regras judaicas? Vocês agora já têm Cristo. E vocês são circuncidados, veja essa palavra, pelo despojamento do corpo da carne. O despojamento. E essa ideia de despojar, literalmente, é você arrancar alguma coisa, tirar uma roupa, uma nova identidade. Agora vocês têm essa nova identidade, aquela carne velha, antiga, agora vocês têm uma nova roupagem, é a circuncisão de Cristo, é a obra de Cristo na vida de vocês. Vocês foram transformados. Você já tem essa nova identidade. Você não precisa buscar a identidade judaica mais. Vocês não precisam querer se tornar judeus. Vocês agora são cristãos. E ele continua no versículo 12, mostrando como é que nós participamos dessa vitória. Ele diz assim, tendo, ou uma outra tradução, isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo está mostrando exatamente que ali, através dessa nossa união com Cristo, nós morremos. Nós nascemos de novo.
Na nova aliança, obviamente, a marca pactual não é mais a circuncisão, mas exatamente esse batismo glorioso. É esse batismo. E aqui, quando Paulo usa o batismo, ele não está dizendo que nós somos salvos pelo batismo, é porque era muito comum os autores do Novo Testamento, eles tomarem uma parte pelo todo, ou seja, essa salvação e o batismo, essa obra de Cristo gloriosa. Vocês morreram em Cristo. Vocês foram sepultados, mas vocês reviveram novamente. E o batismo na nova aliança marca isso. Essa marca pactual, essa nova identidade, esse novo começo. Vocês fazem parte do povo de Deus. E ele continua, dizendo que nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Deus deu vida quando vocês não tinham vida. O Evangelho já fez isso, já deu vida a vocês. E ele continua, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Esse era o estado de vocês. Vocês estavam mortos pelos pecados de vocês, pelas transgressões de vocês. Pela incircuncisão da vossa carne, vocês estavam distantes do povo de Deus, vocês não faziam parte do povo de Deus. E o que é que Deus fez? Vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Eu gosto muito da palavra grega que Paulo usa aqui para perdoar, porque ela tem um significado literalmente de conceder com generosidade algo a alguém. Paulo diz, vocês estavam mortos, vocês foram unidos a Cristo e Ele generosamente deu vida a vocês, perdoando todos os pecados de vocês. Cristo já fez isso por vocês, o Evangelho é isso, vocês já foram unidos a Cristo, Ele perdoou o seu pecado, tudo que você fez, toda a culpa que você tinha na sua mente, de coisas que você fez no passado, tudo isso foi perdoado, graciosamente, vocês tiveram agora vida em Cristo. E Ele continua, veja que obra gloriosa, nós somos unidos a Cristo, nós somos perdoados. E agora no versículo 14 diz assim, e tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças. Ele cancelou, essa palavra grega literalmente é você remover com líquido, limpar. Ele está dizendo, a obra de Cristo, você conhece o Vanish, ou talvez algum produto poderoso que você usa para remover a sujeira da sua roupa. Paulo diz assim, olha, Cristo, ele removeu o escrito de dívida. E esse escrito de dívida, essa palavra que Paulo usa, os leitores entendiam muito bem, porque literalmente era um documento escrito à mão, que era um certificado de dívida, era um registro de dívida. E todos nós conhecemos isso, quando você vai comprar uma casa, vai comprar um carro, você assina lá, está lá a sua dívida, você precisa pagar. E Paulo diz, olha, a nossa dívida para com Deus era impagável. Mas Jesus, ele é como se, aqui a ideia daqueles papiros, onde existiam aqueles escritos de dívida, é como se Deus então removesse, usasse um superpoder para limpar o escrito de dívida. Limpou o papiro, está tudo apagado, não tem mais dívida. Ele foi cancelado. E o que era essa dívida? Ele vai dizer, eram as ordenanças de Deus, a nossa incapacidade de obedecer plenamente a Deus para sermos salvos. Era uma dívida impagável. Era prejudicial a nós. E o que Jesus fez? Ele removeu, literalmente carregou para longe. Ele removeu. E aqui o nosso tradutor é difícil captar a palavra grega, porque literalmente a ideia é remover do meio. É quando você vai andando em alguma coisa, e Paulo usa literalmente essa ideia de remover do meio. O nosso tradutor diz removeu inteiramente, mas essa ideia, você está andando e tem alguma coisa no meio. E você diz assim, tira isso do meio para o povo passar. Essa ideia aqui, Paulo diz assim, Cristo então, ele cancelou esse escrito de dívida, e ele removeu, ele tirou do meio, ou seja, agora você chega à presença de Deus, porque esse escrito de dívida não tem mais. E o que é que Cristo fez?
Ele cravou lá na cruz. A sua dívida foi cravada lá na cruz. Ou seja, foi paga. O seu pecado foi pago, a sua dívida foi paga. Você agora pode ter acesso à presença de Deus. Cristo removeu lá na cruz. O sangue dele pagou. Essa era a nossa dívida. E ele continua. E ele fez mais por nós. Veja quantas coisas Cristo fez por nós. Isso é evangelho, irmãos. E ele continua, e despojando os principais e as potestades. A ideia de despojar é tirar a roupa. Geralmente os romanos faziam muito isso para humilhar os seus oponentes e levá-los seminus entrando em Roma. E essa é a imagem que Paulo usa aqui. Cristo, então, lá na cruz do Calvário, quando ele paga o preço do nosso pecado, ele torna nus os principais e as potestades. Esses poderes, e aqui possivelmente a ideia também de poderes malignos, ele então desnuda eles, e Paulo continua, e vou fazer uma tradução mais literal do texto, ele faz um espetáculo público. Então Cristo agora, publicamente, então, tira a roupa deles, para que sirvam de espetáculo público, triunfando deles na cruz. A ideia de triunfar é exatamente essa ideia. A palavra que Paulo usa aqui é a ideia das procissões triunfais dos romanos. Ele está usando uma metáfora, uma linguagem que os seus leitores compreendiam muito bem. Jesus, na cruz do Calvário, ele não apenas paga a sua dívida, mas ele despoja os poderes, ele torna todos os poderes nus, ele afugenta a eficácia de Satanás, ele agora triunfantemente, ele está ali na cruz do Calvário. A cruz é a procissão triunfal de Jesus. E obviamente isso para um romano não fazia o menor sentido, não é? Nem para quem não é cristão. A cruz, a morte de Cristo, é a sua procissão triunfal, de vitória, pagando o preço do nosso pecado, do meu pecado e do seu, e da nossa rebelião com Deus. Paulo diz assim, esse é o evangelho de Cristo, por que vocês estão indo buscar em outro lugar? É por isso que todo falso evangelho, irmãos, ele é sempre Cristo e mais alguma coisa. Cristo e os anjos, Cristo e Maria, Cristo e o esforço físico, Cristo e você dar alguma coisa, Cristo e você fazer alguma coisa. Todo falso evangelho é Cristo e alguma coisa. E esse era o problema também aqui. E o remédio para esse evangelho impreciso, emocional, sem doutrina, dos nossos dias, é o resgate desse evangelho bíblico, verdadeiro, centrado em Cristo, que olha para a suficiência de Cristo. E nós que somos reformados, isso nos lembra a importância da confessionalidade. Ou seja, quanto mais nós vemos que as igrejas são imprecisas teologicamente, mais nós precisamos ter uma igreja firme, reformada e confessional. Porque a confessionalidade tem a ver exatamente com o quê? Com o pensamento profundo e a articulação teológica profunda das verdades do Evangelho. Por isso que nós precisamos. Precisão doutrinária. E é isso que a confessionalidade nos ensina. É por isso que as pessoas que, para se tornarem membros aqui na nossa igreja, vão para a classe de confissão de fé. E alguns dizem, mas pastor, eu sou crente, eu vou passar um ano. Você vai passar exatamente para aprender. Não é que você não sabe, mas aprender em profundidade o Evangelho. Para não ser levado por ou cativo por essas ideias absurdas. A experiência sem doutrina, irmãos, é sempre sinal de heresia. Temos que ter cuidado. Não é que nós temos medo da emoção, mas a verdadeira emoção é produzida por Deus. Não sou eu que vou produzir emoção em vocês. Eu até poderia fazer. Existem técnicas, psicologia de massa. Eu poderia fazer vocês chorar todos os domingos. Ou vocês acham que não? Mas a minha função é pregar a palavra. E Deus vai fazer isso no dia que Ele quiser no seu coração. Mas independente de sentir alguma coisa, o Evangelho não é sentir. O Evangelho são verdades absolutas que devem ser vividas, sentindo ou não.
vivida, sentindo ou não. A verdadeira experiência é sempre obra do Espírito que atua pela palavra. A seriedade, e aqui Paulo está também nos trazendo essa lição. A seriedade do pecado, ela precisa ser pensada. Veja o que foi necessário Deus fazer para resolver o problema do nosso pecado. E hoje eu vejo muitas pessoas que ficam remoendo os seus pecados, eles não conseguem se libertar dos seus próprios pecados, dos seus erros. Eles não conseguem entender que Cristo já pagou isso. A sua dívida já foi paga. Seu pecado, aquilo que você fez antes de conhecer Cristo, já foi pago. Na cruz, foi encravado. A sua dívida foi rasgada. E o único meio para alguém estar diante de Deus é Cristo, você só precisa de Cristo. É por isso que o culto tem que ser centrado em Cristo, a pregação tem que ser centrada em Cristo, a nossa vida tem que ser centrada em Cristo. É a supremacia de Cristo. Nós estamos vivendo essa sociedade terapêutica sem pecado, onde todos os pecados são algum problema terapêutico. Já não se chama, é uma sociedade profundamente eufemista. E esse é um perigo, mas por outro lado nós temos o perigo de nunca sentirmos alívio para a nossa consciência. Como se o Evangelho dependesse de nós. O Evangelho é uma obra de Deus, meu irmão. Deus foi generoso, deu vida a você, teve misericórdia de você, transformou você. E você precisa de Cristo, é só isso. E quando você pecar, confesse a Ele. Quando for para o culto, vá adorá-lo. Domingo é dia do Senhor, vá até Cristo. É Cristo, Cristo, Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Desse Deus triuno, maravilhoso, onde a segunda pessoa da Trindade se faz carne, para dar vida a pecadores como eu e você. Esse era o problema dos Colossenses. Eles estavam buscando quando eles já tinham tanto. O verdadeiro Evangelho não é a tradição dos homens, mas é a revelação de Deus. Vamos viver esse Evangelho, vamos descansar nesse Evangelho, vamos pregar esse Evangelho. Vamos mostrar, através das nossas vidas e do ensino, o que o mundo precisa. O mundo precisa, meus irmãos, do verdadeiro Evangelho. É isso que eu e você precisamos em nossas famílias, do verdadeiro Evangelho. Que Deus nos ajude a vivermos cada dia o verdadeiro Evangelho. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. E nos colocamos nessa manhã diante do Senhor, reconhecendo que somos muito gratos ao Senhor. Meu Deus, a nossa dívida diante de um Deus santo, ela é impagável. Mas Deus se fez carne, porque só Deus pode satisfazer a justiça que Deus requer. Só o Senhor poderia oferecer esse pagamento na cruz do Calvário, e o Senhor fez isso. É por isso que a cruz é um triunfo. É o triunfo do pagamento perfeito, do justo que morre em lugar de injustos como nós. E hoje nós fomos unidos ao Senhor. E rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, para que possamos viver a cada dia perto de Ti, Senhor, vivendo a verdade. Nós temos ouvido tanto a respeito do verdadeiro Evangelho, da nossa união com Cristo, das profundas mudanças que Ele fez em nós. Ajuda-nos a viver isso em nossa vida, Senhor. Nos dá a graça para que o mundo veja o verdadeiro Evangelho, não apenas nas nossas doutrinas, mas quando abrimos a boca, quando agimos, quando falamos, em nosso trabalho, em nossa forma de vida. Há uma carência de que o verdadeiro Evangelho seja pregado e vivido em nosso meio. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa igreja que é chamada aqui em Feira de Santana para viver o verdadeiro Evangelho. Nos ajuda como igreja, para com humildade vivermos o Evangelho de Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.